Em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, a Sony conseguiu encerrar a trilogia do Homem-Aranha de uma forma perfeita, fazendo com que o Peter Parker seja pobre, faça o seu próprio uniforme e defenda Nova York do jeito que ele pode. E tudo isso enquanto tenta manter o seu trabalho e estuda pra faculdade. Esse é o meu Homem-Aranha, o Homem-Aranha que se dá mal. Ah, eu amo esse Homem-Aranha. E assim, ó, por ter encerrado a trilogia de uma maneira tão positiva, os fãs do Homem-Aranha já estão pensando em como que vai ser a continuação da trilogia do Homem-Aranha Tom Holland. O pessoal já tá sedento por uma continuação. Foi então que começou a circular na internet essa arte de uma das pessoas envolvidas na própria produção das artes dos filmes do Homem-Aranha, e ele fez esse traje simbionte do Homem-Aranha do Tom Holland, que ficou absolutamente perfeito. Cara, só de ver essa arte aí na hora, eu já pensei em todo o filme na minha cabeça e deu vontade de ver instantaneamente esse filme. E assim, ó, nesse vídeo eu queria bater um papo com vocês sobre como que eu acho que a nova trilogia do Homem-Aranha deveria seguir. Porque assim, ó, eu tuitei sobre uma possível ideia de trilogia, e esse tweet teve mais de 1000 likes e o pessoal realmente gostou da ideia e tudo mais. Então eu acho que seria legal explorar um pouco mais essa ideia e ver como que a gente consegue levar essa trilogia. E aqui eu vou tentar dar algumas ideias para vocês pensarem e viajarem comigo, porque eu sou fã do Homem-Aranha, eu gosto de esquematizar histórias do Homem-Aranha e eu acho que vocês também. Então eu convido vocês também a fazerem as suas próprias histórias nos comentários aí. Beleza? Então roda a vinheta e vamos começar. E beleza, essa nova trilogia do Homem-Aranha eu iria chamar de trilogia do simbionte. Porque a minha ideia é pegar aquele arco dos quadrinhos de quando o Homem-Aranha pega o traje simbionte e pouco a pouco ele vai ficando descontrolado, até que eventualmente isso nos leva para a história do Venom Ed Brock. Então a premissa toda da história, ela iria começar com a cena pós-crédito do Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, onde a gente descobre que um pedacinho do Venom acabou ficando no MCU. Esse pedacinho do Venom, embora seja muito pequeno, ele ainda tem a consciência do Venom. E por ele ter a consciência do Venom, a gente sabe que ele conhece o Homem-Aranha. Ele mesmo disse lá na cena pós-crédito do Venom 2 que ele odeia o Homem-Aranha. Então a nova trilogia do simbionte, ela iria começar com uma cena envolvendo esse simbionte avançando lentamente para tentar chegar até onde está o Peter Parker. E bem, esse é o início com o simbionte. Cortamos para o Homem-Aranha em Nova York. A gente vai estabelecer no início do filme aquela coisa que o Sam Raimi sempre fez muito bem nos filmes dele, que é a gangorra do Peter Parker. Se o Homem-Aranha está bem, o Peter Parker está mal, e vice-versa. E no caso do início da nova trilogia, o Homem-Aranha vai estar bem. Mais ou menos como começa o filme do Homem-Aranha 2. Como ninguém sabe quem é o Peter Parker agora, o Peter meio que tá passando por uma fase difícil, onde ele nem mais se reconhece quem que ele é. E a única coisa que ele realmente consegue mandar bem e se concentrar é ser o Homem-Aranha. Ser o Homem-Aranha nesse momento da vida dele é a única coisa que faz ele ser feliz. Porque é onde ele salva as pessoas, ele ajuda as pessoas. Enquanto que na vida pessoal dele, a gente vai fazer um paralelo, onde ele tenta estudar, ir pra faculdade, ou mesmo conseguir alguma namorada, ou sair, e ele não consegue se dar bem nesse tipo de coisa. E não é porque ele não é bom, ele não é inteligente, mas é porque ele não tá conseguindo ficar concentrado. E para estabelecer isso bem forte no início do filme, a gente poderia fazer com que o Peter Parker tenha pesadelos. E pesadelos da tia May. Por exemplo, depois de chegar numa noite cansado de combater o crime no seu apartamento, o Peter vai direto pra cama vestido de Homem-Aranha e ele tem um pesadelo com a tia May, onde ele não consegue salvar a tia May, relembrando dos acontecimentos do Sem Volta pra Casa. Mais ou menos a mesma coisa, mas uma cena um pouquinho diferente. E quando ele tem esse pesadelo, ele acorda às 3 da manhã e ele não consegue mais dormir. E a única coisa que ele consegue fazer é colocar de novo seu uniforme e combater o crime no meio da madrugada de Nova York. Porque é a única coisa que traz paz pra ele. E assim, ó, pro lado do Peter, isso não é uma coisa muito boa, porque ele não consegue focar nas coisas importantes pro Peter. Mas pro lado do Homem-Aranha, isso é muito bom, porque ele acaba ganhando uma fama dentro de Nova York que ele acaba sendo o amigão da vizinhança. Apesar do Daily Bugle continuar fazendo matérias denegrindo o Homem-Aranha diariamente conseguindo salvar as pessoas tenta mudar essa imagem e ele meio que vai conseguindo. E isso daí faz com que o Homem-Aranha seja muito comentado nas notícias mundiais. E é aqui que a gente chega no nosso vilão do primeiro filme da trilogia, que é o Kraven. O Kraven, que é um grande caçador, ele tá sempre atrás de uma grande caçada para se sentir completo. Ele fica sabendo
sabendo desse negócio do Homem-Aranha em Nova York, de como que ele tá ganhando fama e tudo mais, e o Kraven decide viajar para Nova York junto com a sua esposa. E assim, ó, por que o Kraven iria querer fazer isso? Porque a gente vai descobrir que o Kraven, ele tá com um câncer terminal, e ele tem pouco tempo de vida, e ele tá tentando aproveitar todo o restante da sua vida criando o maior legado possível. E ele acaba sendo reconhecido pela história como o maior caçador que já existiu na Terra. E por isso ele começou essa grande caçada atrás de outras coisas que são quase impossíveis de pegar, como, por exemplo, o Homem-Aranha. E assim, ó, esse negócio do legado é muito importante para ter uma relação do Kraven com o próprio Homem-Aranha. Porque quando os dois estiverem em Nova York, efetivamente os dois vão querer a mesma coisa. O Peter Parker tá querendo ser mais o Homem-Aranha porque ele quer salvar mais pessoas, porque no passado ele falhou com suas pessoas próximas. Ou seja, ele quer que o legado do Homem-Aranha seja o melhor possível, aquele que salva todo mundo. Enquanto que o Kraven, ele também quer ter um grande legado. Então é quase como se os dois personagens não quisessem que eles fossem apagados da história. Porque, vejam só, o Peter foi apagado da história, mas o Homem-Aranha não. E o Peter tenta manter o legado do Homem-Aranha ativo da melhor forma possível, da mesma forma que o Kraven faz isso. Então essa seria a dinâmica da relação do Kraven com o Homem-Aranha. E bem, em paralelo a tudo isso, a gente tem o simbionte. Porque o simbionte ali no filme ele vai estar sempre avançando para alguma coisa, pegando o corpo de uma pessoa, indo para outra e cada vez chegando mais perto do Homem-Aranha. E a outra coisa importante do filme é a MJ. Eu colocaria a MJ nesse filme, mas eu faria com que o Peter não falasse com a MJ. Ele apenas, como Homem-Aranha, iria observar a MJ de longe para ver se ela está segura ou não, mostrando que o Peter ainda se importa muito com a MJ e tenta proteger ela, custe o que custar, mesmo que ela não saiba quem que é o Homem-Aranha mesmo. E bem, com isso tudo estabelecido, a gente pode ir para o segundo ato do filme, que é quando o Homem-Aranha começaria a enfrentar o Kraven. Quando o Kraven chega em Nova York, ele diz que precisa ter uma pista do cheiro do Homem-Aranha para poder ir atrás dele. Então, para fazer isso, ele cria uma cilada para chamar o Homem-Aranha. E essa cilada pode ser alguma coisa relativamente simples, o suficiente para chamar a atenção do Homem-Aranha, mas não os Vingadores. Como, por exemplo, o Kraven chegar no zoológico de Nova York e libertar alguns animais mais perigosos para justamente chamar a atenção do Homem-Aranha. E isso daí seria um problema relativamente simples para o Homem-Aranha resolver, mas enquanto o Homem-Aranha resolve esse negócio, o Kraven iria analisar o Homem-Aranha, iria ver como que ele luta, e principalmente iria pegar o cheiro do Homem-Aranha. Então, quando o Homem-Aranha resolveria facilmente esse problema aí do zoológico, ou qualquer outro problema, o exemplo do zoológico é só um exemplo, o Kraven já teria todas as informações que ele precisa para começar a caçada dele de ir atrás do Homem-Aranha. E bem, enquanto que o Kraven vai se preparando para enfrentar o Homem-Aranha de noite, a gente corta pro Homem-Aranha e a gente vê que de noite ele continua tendo os mesmos pesadelos de antes. Só que dessa vez não é um pesadelo com a tia May, e sim com a MJ. Esse sonho é tão forte, ele é tão realista dentro da cabeça do Peter, que ele acaba acordando e ele realmente pensa que a MJ está em perigo. Então ele coloca o seu uniforme e vai para as ruas no meio da madrugada para ver se a MJ está bem. E o Peter, ele tá tão preocupado com a MJ que ele nem consegue perceber que tem outra pessoa seguindo ele. E é o Kraven. O Kraven, por causa do cheiro, ele descobriu onde o Homem-Aranha morava. Mas o Kraven, ele não quer só pegar o Homem-Aranha, ele quer caçar o Homem-Aranha. Então, como qualquer caçador, ele esperou o Homem-Aranha sair da sua toca para poder caçá-lo. E é exatamente nesse momento que iria ter uma grande cena de ação, que seria uma cena muito inspirada no desenho do espetacular Homem-Aranha, quando o Kraven enfrenta o Homem-Aranha no meio da neve nos topos dos prédios de Nova York. E a ideia dessa luta era realmente ser visceral. Uma luta que o Kraven usa todos os seus equipamentos e são equipamentos mortais, e o Homem-Aranha precisa fazer o que pode para desviar desses equipamentos e conseguir lutar contra o Kraven. E assim, ó, durante essa luta a gente vai perceber o quanto que o Peter, ele tá desequilibrado. Ele tá tão preocupado com a MJ que ele começa a perder noção da sua força. Ele não começa mais a se controlar. Ele começa a atacar o Kraven com tudo que ele tem, o máximo que ele pode. E o Kraven, apesar de ser um excelente lutador, um grande habilidoso, ele não é páreo pro Homem-Aranha 100% pistola. E nesse primeiro duelo, a gente vai ver um Homem-Aranha visceral que vai quase matar o Kraven. Isso é, né? Se o Kevin Feige deixar, né?
Mas como eu tô brincando com essa história, eu tô fazendo do jeito que eu quero. E essa cena de luta iria terminar com o Homem-Aranha dando um grande chute no Kraven e ele caindo de um prédio, aterrissando exatamente numa lata de lixo. Ok, lata de lixo ficou um pouco comédia demais, mas é o MCU, né? Então acho que tudo bem. E quando o Homem-Aranha derrota o Kraven, a gente vê realmente que o Homem-Aranha ele está alterado. O Peter, inclusive, poderia retirar sua máscara nesse momento e olhar cheio de raiva pro Kraven ali na lata de lixo. E a gente vê, né, que ele tá tomado por uma fúria que nem ele mais consegue controlar. O desejo dele de salvar as pessoas está cegando ele completamente. E isso chega ao ponto dele ignorar completamente o estado do próprio Kraven. Porque ele é o Homem-Aranha, ele tinha que salvar o Kraven também, ele tinha que ajudar o Kraven. Mas ele sequer tentou ajudar o Kraven nesse momento. Então, completamente irritado, o Homem-Aranha sai dali e ele vai até a casa da MJ para ver se ela está bem. Como de fato ela está, e ele estava preocupado por nada. Então, enquanto acontece isso, nós cortamos pro Kraven. E o Kraven, nesse momento, ele meio que admite derrota. Ele percebe que chegou no seu limite e que mesmo dando o melhor dele, ele não era páreo para enfrentar o Homem-Aranha. Mas é nesse momento que vai acontecer um dos plot twists do filme. E uma coisa que ninguém esperaria que acontecesse. O simbionte, seguindo a trilha do Homem-Aranha, ele chega até o Kraven. E ele, percebendo que o Kraven sente a necessidade de atacar o Homem-Aranha, ele se junta ao Kraven. E assim o Kraven aceita como novo hospedeiro o Venom, virando aí o Kraven Venom. E isso tudo é inspirado na HQ da Última Caçada do Kraven, quando o próprio Kraven se veste como Homem-Aranha simbionte. Mas ele se veste como Homem-Aranha só pra entender como que o Homem-Aranha funciona. E aqui vai ser um pouquinho diferente, ele vai ser pra se vingar do Homem-Aranha usando os poderes do Homem-Aranha. E nisso a gente volta pro Peter, que tá tentando ainda conciliar sua vida adulta pra estudar e ser o Homem-Aranha, tendo que trabalhar, estudar e seguir sua vida, mas ele não consegue exatamente. Ele mesmo, quando ele acorda nesse dia, ele não consegue se recordar direito o que aconteceu na noite anterior. Como se ele tivesse realmente bloqueado essa memória por algo muito ruim que ele tivesse feito. E bem, enquanto isso, a gente vê o Kraven Venom. E o Kraven tá conversando com o próprio simbionte, e é nesse momento que o simbionte dá uma explicada por que ele não gosta do Homem-Aranha. E daí ele podia justificar tudo isso falando do multiverso, e que ele conhece o Homem-Aranha porque todos os simbiontes, na verdade, estão conectados numa grande teia do multiverso. E que as coisas que aconteceram com o simbionte lá do Sam Raimi, de alguma forma, estão conectadas com esse Venom aí também. É uma explicação mais ou menos, mas é a explicação que eu tive porque esse Venom veio de outra terra, então eu não consegui achar uma outra explicação. Mas eu sei que é um pouco furada essa explicação. Enfim, continuando. Tanto o Kraven quanto o Venom, eles têm objetivos similares, que é de pegar o Homem-Aranha. E bem, enquanto que ele tá conversando isso com o Venom, a esposa do Kraven poderia aparecer no local onde eles estão ficando em Nova York, e a esposa do Kraven poderia se mostrar muito preocupada com a situação atual do Kraven, porque ela sente que o Kraven ele tá um pouquinho diferente por causa do Venom. E o Kraven, ao conversar com a sua esposa, poderia dizer que isso é um mero pressentimento dela, e que com a ajuda do simbionte, ele nunca vai morrer por causa do câncer dele. Ele vai ser imortal, o legado dele vai ser eterno, e que a única coisa que ele realmente precisa ter é capturar o Homem-Aranha. Porque assim, ele entende que o simbionte vai ficar com ele até o final da vida dele, e ele vai poder viver mais. Contudo, a esposa do Kraven, ela sente que tem algo de errado, e ela tenta convencer o Kraven a não se juntar tanto assim com esse simbionte. Mas isso não ajuda muito e o Kraven acaba até brigando com a sua esposa. E ele sai dali e começa de novo a caçar o Homem-Aranha. E bem, vamos voltar a falar um pouco do Peter, porque como o Peter não lembra as coisas que aconteceu na noite anterior, ele começa a ficar preocupado com ele mesmo. Porque ele sabe que tem algo de errado com ele, mas ele não sabe exatamente o que. Ele sabe que a resposta é ser o Homem-Aranha, mas ele sente que tem alguma coisa prendendo ele a não seguir direito essa jornada. E o Homem-Aranha, ele fica num certo dilema porque ele não sabe exatamente o que fazer. Chega um momento que, refletindo, ele chega à conclusão que o que está atrasando ele a ser um grande Homem-Aranha é a conexão que ele tem com seus antigos amigos, o Ned e a MJ, porque ele não consegue se desatar a eles, e ele acha dentro da cabeça dele que isso está prejudicando. Então, enquanto ele está swingando em Nova York, ele decide que ele não quer mais ser amigo da MJ e do Ned, mesmo que eles não saibam mais disso.
E assim, ó, por que toda essa jornada do Peter Parker se afastar da sua persona de Peter Parker é tão importante? Porque vai acontecer um negócio no finalzinho que eu acho que é fundamental para a própria trilogia. Então é por isso que eu tô levando esse Homem-Aranha para um caminho totalmente de isolamento dos seus amigos. Beleza? Pode não fazer muito sentido agora, mas lá na frente eu acho que vai valer a pena. E bem, nesse momento a gente chega no terceiro ato e eu acho que os dois personagens, de fato, eles estão prontos para se enfrentarem. Mas a gente não pode fazer com que eles simplesmente se teletransportem e lutem ali, né? A gente tem que criar uma justificativa no roteiro pro Venom ir atrás do Homem-Aranha. Até porque, nesse momento, o Homem-Aranha não faz ideia que o Venom tá na cidade e que o Kraven ainda tá atrás dele. Só que dessa vez, o Kraven Venom, ele não tá pra brincadeira. Ele não quer só brincar de caçar, ele quer pegar o Homem-Aranha. E ele sabe onde o Homem-Aranha mora. Então o que vai acontecer é que a gente vai ter uma sequência do Venom acompanhando o Peter fazendo as coisas de Homem-Aranha até ele voltar para sua casa lá no apartamento dele. E isso tudo vai acontecer sem que a gente saiba. A gente só vai estar seguindo as coisas pela perspectiva do Homem-Aranha. E quando o Peter de novo chega em casa como Homem-Aranha, de novo, ele não tem mais nenhuma força e ele simplesmente desaba na cama e acaba tendo um outro pesadelo. E dessa vez a gente vai ter o terceiro pesadelo e vai ser o terceiro pesadelo mais dark de todos. Porque o Peter, nesse pesadelo, de novo, ele não vai conseguir salvar a MJ, o Ned e a própria tia May. E nesse sonho, o grande culpado vai ser o Duende Verde e no sonho dele, ele vai matar o Duende Verde. E no sonho, tá? E esse seria o grande cameo do William Dafoe dentro do filme. Seria uma forma de tentar trazer ele de novo sem necessariamente trazer todo o multiverso junto. E bem, quando o Homem-Aranha vai matar o Duende Verde no sonho dele, ele acaba acordando. E quando ele levanta da cama no apartamento dele, ele percebe que tem alguma coisa de errado ali. Inclusive, vai estar chovendo em Nova York, vai estar tendo altos trovões, e uma figura misteriosa ali vai aparecer das sombras e vai ser o Venom Kraven. E o Venom Kraven vai falar com o Peter, né, vai falar todo aquele discurso de vilão que finalmente conseguiu encontrar e que agora chegou a hora de matar a aranha. Uá! E daí começa o duelo mais mortal possível dentro do cubículo que é a casa do Peter. O Venom Kraven usa os seus braços de simbionte, o Homem-Aranha desvia, eles começam a lutar e a luta vai se estendendo dentro do apartamento até que o Homem-Aranha é jogado pra fora do apartamento e eles começam a lutar de novo nos prédios de Nova York, mas dessa vez tá chovendo e tá pesado o clima. Olha, gente, todas essas batalhas finais tem que ser no meio de chuva. Essa é a regra, porque fica muito mais legal. E bem, a ideia dessa batalha é ser um grande set piece através de Nova York. Porque veja só, geralmente as batalhas finais do Homem-Aranha, elas ficam presas a um grande set piece. A Estátua da Liberdade, a ponte, o prédio abandonado e por aí vai. E bem, a minha ideia aqui era fazer um negócio um pouco diferente, porque a gente tem dois personagens que podem web swingar por Nova York. Então a gente poderia ter uma grande batalha de web swing de Homem-Aranha contra Venom Kraven, que poderia ser verdadeiramente muito intensa. Então, em termos de fotografia, a gente poderia ter uma batalha muito intensa. Imaginem mais ou menos aquela cena do espetacular Homem-Aranha, quando o Homem-Aranha tá fazendo aquele grande web swing por Nova York, mas ele também tá enfrentando um outro vilão. Eu acho que poderia dar uma grande cena de ação. E assim, ó, narrativamente, o Venom Kraven tá conversando com o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha, ele tá cada vez com mais raiva. E a raiva tá tomando conta do Homem-Aranha, ele tá cada vez mais enfurecido, porque os pesadelos continuam, ele abriu mão de seus amigos, o cara invade a casa dele, ele não consegue se dar bem como Peter Parker, então toda a vida dele acumulou ali para ele sentir raiva daquela pessoa, o Venom Kraven. E a luta iria se desenrolar até a gente chegar naquela famosa igreja que tem no centro de Nova York, que inclusive já apareceu nos próprios filmes do Homem-Aranha. E a batalha final seria em cima dessa igreja, um negócio bem gótico, com o Homem-Aranha com toda a raiva enfrentando o Venom ali. Mas bem, nesse momento o Homem-Aranha tá com tanta raiva, mas ele tá com tanta raiva que ele começa a bater no Kraven com a intenção de matar ele. Ele assim, ó, tá esfumaçando raiva. E o que acontece nesse momento? O simbionte, ele percebe a raiva do Peter. E subitamente o simbionte, ele não odeia mais o Peter. E ele percebe que ele pode se alimentar dessa raiva do Peter. Então, quando o Homem-Aranha dá um soco no Venom Kraven, a mão dele vai ficar presa no Venom
Venom Kraven e o Venom vai começar a se transferir do corpo do Kraven pro corpo do Peter. E o Homem-Aranha, nesse momento, ele não quer nem saber se isso é certo ou errado. Ele apenas abraça o Venom. E ao abraçar o Venom, enquanto ele se transforma no simbionte Homem-Aranha, ele continua batendo no Kraven até que chega um momento que dá um relâmpago no céu e o Homem-Aranha dá um grande soco no Kraven que parece que ele morreu. O Kraven cai no chão ali praticamente morto, mas não morto, e o Homem-Aranha já tá bufando assim, e a gente finalmente vê o take completo com ele utilizando a roupa daquela fanart que inspirou todo esse vídeo aqui. E daí o cinema vai à loucura, pelo menos eu espero. E com o Kraven praticamente morto, o Peter pega ele pelo pescoço e ele mete o discurso final quase de vilão. Eu não sei porque você veio atrás de mim, mas isso não me importa mais. Eu quero que você fique longe de nós, porque agora nós somos Venom. E o Peter pega o Kraven, joga ele dali e deixa ele preso ali no topo da igreja, mas não o mata. E isso é importante porque se ele matasse o Kraven, daí não ia ter volta pro que a gente queria fazer nos outros arcos do Homem-Aranha. Então a história corta pro dia seguinte e o Peter, ele acorda na cama dele. E ele não sabe exatamente o que aconteceu, ele não se lembra. Mas quando ele se levanta, ele começa a olhar suas mãos assim, e ele percebe que o traje dele está completamente preto, é o traje do simbionte, provando que tudo o que aconteceu ali de fato foi real. E o Peter finalmente abraçou o simbionte. E na última cena desse primeiro filme da trilogia, a gente iria descobrir que o Kraven, ele morreu. Contudo, detalhe, porque quando o Homem-Aranha deixou o Kraven, ele ainda estava vivo, mas aqui ele aparece morto. Então alguém misterioso matou o Kraven e a gente não sabe exatamente quem. Mas o fato é que o Kraven aparece morto e a gente tem uma cena de cemitério com a esposa do Kraven lamentando a morte dele e dizendo que o perdoa por ter feito essa última caçada. E entende que ele fez isso por ele mesmo e que o seu maior legado não será esquecido. E assim o filme termina com ela jurando vingança e não deixando muito claro quem que é ela de verdade. E assim terminaria o primeiro filme da trilogia. Eu percebi aqui que eu já tô falando há 1 hora só de um filme e não tem como fazer esse vídeo inteiro da trilogia. Então assim, eu vou fazer esse vídeo só do primeiro filme e se vocês gostarem desse vídeo, ele der view, eu posso continuar ele. Mas a ideia toda da trilogia é fazer com que o simbionte comece a controlar o Peter para ele ter um arco de redenção no terceiro filme e ele voltar a ser o Homem-Aranha com a ajuda da própria MJ. Essa seria a ideia geral que eu queria fazer, mas eu queria que isso fosse um arco ao longo de vários filmes, e não apenas de um. E principalmente porque eu gostei tanto desse traje do simbionte, que eu queria que ele utilizasse por mais filmes, e não apenas um. Foi por isso que eu pensei nesse arco aí de 3 filmes. Mas assim, gente, eu sei que essa ideia de filme ficou extremamente polêmica, ficou muito dark, eu tenho certeza que a Marvel jamais iria aprovar esse filme, mas fazer o quê? Foi a ideia que eu tive aqui pra esse vídeo, e eu queria fazer uma coisa diferente, mas que ao mesmo tempo fosse legal e as pessoas quisessem ver também. Então talvez se eu tivesse numa circunstância de estar escrevendo um filme pra Marvel, talvez eu fizesse diferente. Mas eu quis fazer sem nenhuma amarra, e deu nisso daqui. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu gostaria muito da opinião de vocês sobre esse filme, e eu também queria a opinião de vocês sobre o que vocês fariam em outros filmes. Então, gente, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo sobre o futuro do Homem-Aranha, Amazing Spider-Man e o próprio Tom Holland. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.